Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Conhecimento e Piedade, um programa que vai acontecer a cada 15 dias. A gente vai abordar os temas de aconselhamento bíblico e vida cristã. Hoje o tema é conhecimento e piedade, né? Um tema importante que a gente tem que estar tratando. Esse é o programa piloto, então a gente vai estar abrindo o programa com esse assunto hoje. Se você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai estar olhando o chat. Sua pergunta pode vir aqui, a gente vai responder ela. Eu sou Edson, né, sou membro aqui em Adonai. Estou aqui com o nosso convidado, o pastor Tiago. Ele é o pastor titular aqui da igreja. A gente vai falar de um tema importante e relevante, que é a relação entre conhecimento e piedade. Pastor, por que um programa de conhecimento e piedade? Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem no Facebook, no YouTube. Você também aqui que está no Instagram, eu coloquei para você poder acompanhar também a respeito desse tema, que é sobre conhecimento e piedade. Então sejam todos bem-vindos a este programa, programa piloto, né, Edson? Programa piloto, estamos iniciando essa noite. Exatamente, e é um prazer tê-los aqui conosco para que nós possamos então discutir de temas que são relevantes, importantes para a vida cristã no nível de conhecimento, de piedade, de transformação. Então, sejam todos bem-vindos a este programa e que Deus possa edificar as nossas vidas aqui, né? Amém. O que significa quando o texto diz que a nós foi dado tudo o que precisamos para nos conduzir à piedade? Respondendo àquela primeira pergunta que você fez sobre o que por que um programa sobre conhecimento e piedade, né? Ou seja, nós estamos começando esse programa hoje, e o que significa exatamente esse programa de conhecimento e piedade, tá? Esse programa ele está surgindo, né? Por algumas razões específicas. Eu gostaria de citar essas razões para a gente poder falar então desse tema que é conhecimento e piedade. Primeiro, a leitura relacionada a esse tema, né? Nós temos aí Tripp, nós temos Adams, nós temos vários autores que nós podemos relacionar aqui, e fazendo a leitura desses textos, eu pude perceber a necessidade de juntar essas duas coisas, né? Que é o conhecimento e a piedade. Uma segunda questão é por causa da própria experiência também em aconselhamento bíblico, né? Ou seja, praticando um tempo aconselhamento bíblico, eu pude perceber essa lacuna que há entre o que as pessoas conhecem e o que elas devem praticar. Então, normalmente, quando você termina, né, quando terminava uma sessão de aconselhamento bíblico, então tem aquela ideia assim, tá, mas o que eu faço agora, né? Como é que eu lido, como é que eu mudo? E que é realmente, inclusive no livro do Tripp, ele coloca essa lacuna entre o que eu sei e o que eu conheço e o que eu vou praticar, o que eu vou fazer. E também a própria experiência particular de mudança bíblica, né? Ou seja, nós temos experiências particulares de sabermos sobre o que o Senhor deseja, o que nós temos, o que nós precisamos para mudar, para ser transformados, e ao mesmo tempo nós podemos passar tanto tempo, né, vivendo de uma mesma forma, de um mesmo jeito, exatamente por não saber como praticar a questão da piedade, como viver a piedade, né? Por isso que esse programa é importante para a vida das pessoas, principalmente para o ministério local, né, para a igreja local, claro que é para todos, mas principalmente para a igreja local, para que nos faça pensar exatamente a respeito disso, sobre o que eu sei e o que eu sou, né? Que existe muito desconecto hoje essa realidade, né? Do quanto as pessoas conhecem a Bíblia, mas ao mesmo tempo do quanto elas vivem a palavra de Deus. Então isso vai ser um incentivo, uma confrontação, uma esperança, um consolo para o nosso coração, para que nós então alcancemos a estatura da imagem de Cristo. Então, o que o senhor está dizendo é que há uma relação entre piedade e conhecimento, é isso? Exatamente, há uma relação profunda entre conhecimento e entre piedade, tá? E aquela pergunta que você fez a respeito do que o significa, né, no texto bíblico, porque o nosso texto base aqui é exatamente a segunda de Pedro, né, capítulo 1, versículo 3, que fala que a nós foi dado tudo, né, para que nós possamos então viver de forma piedosa por meio do conhecimento. Nos foi doado todas as coisas para que nós vivamos então conforme a imagem, conforme a semelhança do nosso Senhor.
e que foi doado a nós, né, esse conhecimento. E esse conhecimento está relacionado exatamente em conhecer Cristo, em saber Cristo, quem Cristo é. E é interessante, né, falando sobre essa dinâmica, a 1 de Pedro nos dá a referência de que Deus proveu tudo o que precisamos para viver de modo digno quanto ao plano que Ele mesmo estabeleceu. Nós temos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte, 2:10, perdão, que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Ou seja, de antemão Ele preparou essas boas obras, ou seja, é da vontade de Deus que nós vivamos uma vida de santificação e de santidade. E Pedro enfatiza que essa vida piedosa, esse viver piedoso, assemelhado à imagem de Cristo, advém, obviamente, de uma vida de conhecimento. Então, o quanto eu conheço Deus, o quanto eu conheço Cristo, vai fazer com que eu possa, então, ser mudado e ser transformado. E é interessante que o texto enfatiza que Deus proveu tudo. Ou seja, se eu não vivo, basicamente, a piedade cristã, se eu não vivo de forma piedosa, o problema não é exatamente a palavra de Deus, não é a igreja, não é algo exterior, mas propriamente é o meu coração. E uma ênfase muito importante, por exemplo, que Pedro coloca ali em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quando ele fala que Deus proveu tudo, nós entramos em algo muito importante para se falar, que é exatamente sobre a suficiência das Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para que nós tenhamos mudança na nossa vida, né? Hoje nós vivemos numa época onde se procura muita ferramenta fora das Escrituras, fora da palavra de Deus, para que se viva então em piedade. E quando nós dizemos que a Bíblia é suficiente para nós, isso significa que Deus tem todas as respostas a nível de coração, de sentimento do homem, né, da mente, né, que é exatamente o aconselhamento tético, que é a mudança na mente para que esse homem então viva e faça a vontade de Deus. E quando olhamos então para Pedro, devemos ter grande esperança ali, porque o Senhor nos dá um ânimo em dizer, eu quero que vocês vivam piedosamente, mas eu já dei tudo para vocês. E esse tudo está relacionado à provisão que a palavra de Deus traz ao nosso coração e ao conhecimento da pessoa de Cristo. Então, quando você disse entre conhecimento e piedade, elas estão relacionadas claramente. Eu não posso ser uma pessoa piedosa se eu não conheço a Deus. E é interessante que as pessoas têm abandonado, de certa forma, hoje, o estudo da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras. Não há como ser piedoso sem conhecer a Deus. Até porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós temos respostas a respeito de quem realmente nós somos. Ou seja, onde buscamos identidade, onde buscamos o significado real da nossa vida. Agora, também uma vida zelosa, né? Sem a piedade, nós vamos para o extremo que é o legalismo, né? Que nós temos então aquelas pessoas que vivem emocionalmente o tempo todo, né? O que significa viver emocionalmente o tempo todo? Tudo é uma questão de experiência mística com Deus, tudo aquela ideia assim, escutei alguma coisa, então existe, senti um paz no coração, quer dizer, exatamente, então vive constantemente nessa ideia específica de paz no coração, de sentimento de confirmação pessoal ali com relação, ou por outro lado, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a pessoa que ela cumpre de certa forma a lei, mas ela não é uma pessoa piedosa. E é interessante quando o Jerry Bridges, ele define piedade, né, uma piedade voltada para a devoção, ele diz que a vida piedosa, ela tem um significado daquilo que nós mais amamos, mais tememos e mais desejamos. Então, se nós, para amarmos a Deus como Ele deve ser amado, para desejar a Deus como Ele deve ser desejado, para temer a Deus como Ele deve ser temido, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente conhecê-lo, para que então sejamos íntimos dele. E é interessante que a respeito desse versículo, né, de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, John MacArthur ele faz um comentário sobre esse texto, dizendo que a palavra conhecer ali, ela se expande na questão bíblica
daquele conhecimento íntimo entre o marido e a esposa, ou seja, Deus nos chama para um conhecimento completamente íntimo de relacionamento com Ele. Por isso que é muito importante a gente pensar que piedade e conhecimento, eles caminham juntos, e isso deve ser buscado pela vida do cristão. Então, há cristãos que vivem dois extremos, né? Basicamente um legalismo, cumpre a lei, mas não tem piedade. Exatamente. E o outro é que não cumpre nada, né? Não tem, há uma dicotomia, há uma discrepância entre conhecimento e piedade. E entrando nesse assunto, por que muitos cristãos são inativos ou não dão os devidos frutos, né? Que o texto diz. É interessante que o Paul Tripp e o Timothy Lane, quando eles falam no livro sobre como pessoas mudam, que eu gosto muito desse livro, eu li recentemente de novo este livro, e eu recomendo para você ler este livro, Como Pessoas Mudam, do Paul Tripp e do Timothy Lane. Editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. É fantástico esse livro. Assim, para você poder entender mais profundamente o que nós estamos falando aqui hoje, você deve buscar a leitura desse livro, que você vai gostar, inclusive, muito. E por que há cristãos que são completamente inativos? No contexto de 2 de Pedro, no capítulo 1, e quando ele chega no verso 9, ele diz que há pessoas que enxergam, né, que estão enxergando, na verdade, somente o que está perto. A ideia de a obra de Cristo, ela contempla o passado, ela contempla o presente e ela contempla o futuro. E quando a obra de Cristo ela não é contemplada exatamente para hoje, para a nossa vida, porque existe às vezes aquela ideia, exatamente o seguinte, de que eu fui salvo da minha vida pecaminosa, eu vou para o céu, eu vou para a eternidade, mas por outro lado nós temos aqui a ideia de que mas qual que é o significado para a vida hoje, né? E é interessante que muitos cristãos, eles têm uma expectativa de viver com Cristo completamente equivocada. Em que sentido? A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, acabam pensando em viver com Cristo porque querem sair de um mundo pecaminoso, mas não propriamente por experimentar uma vida piedosa, por experimentar uma vida de santidade, dizer, eu quero eu quero me encontrar com o Senhor. E o Paul e o Tripp e o Lane, eles colocam 3 coisas interessantes, que é a base também de uma reflexão a respeito de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9, fala que normalmente cristãos são infrutíferos, eles não conseguem frutificar, e ele coloca 3 tipos de cegueiras que um cristão pode desenvolver. Primeiro é aquela cegueira de identidade, quem eu sou? E é interessante que na maioria dos aconselhamentos, quando nós trabalhamos a questão da pessoa, de quem ela é, da obra de Cristo, normalmente envolve uma questão de identidade. Ela se identifica muito mais com as coisas que ela vê nesse mundo do que propriamente com a obra de Cristo. E aí me faz pensar exatamente na importância, eu pratico isso, em todo aconselhamento, eu sempre começo com a obra de Cristo salvífica. Por quê? Porque a pessoa ela pode dizer, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, mas, ok, o que esta obra tem de efetividade na sua vida? Como que ela muda a sua vida? Então, quando nós vemos, por exemplo, Paulo falando da obra de Cristo, Pedro falando, nós vemos que é muito mais do que uma história bonita, e realmente é uma história de amor esplêndida, mas essa história, ela tem um impacto na minha vida hoje. Ela não só impacta a minha vida no passado, impactou minha vida no passado, mas a obra de Cristo, ela impacta a minha vida agora. Ou seja, ela me faz olhar para o futuro, mas ela também me faz me identificar. Inclusive, Pedro, 2 de Pedro, uma palavra muito específica ali, é a palavra conhecimento, né, em toda a sua carta. E na sua primeira, nós temos outra palavra que fala sobre forasteiros. Quer dizer, quem que eu sou? Qual que é a minha identidade? E é interessante, né? Por mais que você viaje para um país, por mais que você viva naquele país, nós temos relatos missionários, né? A pessoa, ela ama, pode amar um país diferente do nascimento dela, mas ela nunca vai se identificar completamente com aquele país, porque ela tem uma cultura, pode ser europeia, né? Enfim, americana. E quando nós pensamos na nossa vida cristã, eu não me identifico com esse mundo, eu me identifico com
o Senhor, com o reino dos céus. Um outro tipo de cegueira que é colocado aqui, que é a cegueira com relação à provisão de Deus. Então, as pessoas perguntam, tá, eu mudo, mas como que eu mudo? Como que eu pratico essa mudança? O que Deus me deu para que eu mude? Né? E é interessante, Edson, que às vezes as pessoas elas não compreendem todas as ferramentas que o Senhor deu a elas para que elas pudessem mudar. E coisas, por exemplo, que às vezes nós, não vou dizer desprezamos, mas subestimamos, que é a própria comunhão cristã, que é a própria igreja, que é o Senhor trabalhando por meio também da sua igreja. E Deus proveu para nós, inclusive Pedro fala a respeito disso, que o Senhor nos deu tudo para que nós possamos viver piedosamente. E um terceiro tipo de cegueira é exatamente no processo, né, nesse processo bíblico de mudança que nós chamamos de santificação pessoal. Então, muitos cristãos, eles baixaram o nível de santificação porque tem aquela ideia assim, eu sou melhor que o outro. Além de eu sou melhor do que o outro, porque às vezes a gente compara exatamente pelo outro, né? Quer dizer, comparado com o Edson, eu sou muito mais santo do que ele. Com certeza. Mas não é verdade? Né? Eu não sou um cara tão mal. E tem essa. Ou então, também tem aquela questão contrária. Não, todo mundo faz. Então, assim, não tem como. Eu estava dando um estudo na IPP-TV há uns dias atrás, falando sobre masculinidade bíblica, e eu falei sobre o ideal bíblico, né, o ideal do homem bíblico. E aí teve um comentário assim, de que, não, esse homem então é o super-herói. Né? E aí a minha resposta foi, não, esse homem é um homem bíblico. Quer dizer, o modelo, né, o próprio caráter de Cristo, o caráter, né, do nosso Deus, que tem para nós efetivamente o sentido de como nós podemos viver. Então, por que cristãos são infrutíferos? Porque eles não conseguem contemplar completamente o significado da obra de Cristo, e principalmente com relação ao poder do pecado. Ou seja, Cristo, ele morreu na cruz para nos libertar, né, daquilo que nós vivemos no passado, no futuro, mas também para hoje. Quer dizer, a liberdade para se viver a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer da nossa vida. A Bíblia não tem todas as respostas, mas os cristãos não têm buscado mudança ali. Como que os cristãos têm buscado mudança hoje em dia? Ok. Sobre essa pergunta, né, como os cristãos têm buscado mudança hoje em dia, acho que até por termos várias filosofias de como pessoas mudam, né, e se busca muito na sociedade essa ideia de mudar, né, fala muito sobre personalidade e tudo mais, e cristãos também buscam, porque eles estão vivendo no seio da igreja, eles têm uma expectativa, né, de mudança, de vida, de transformação, e nós temos então, normalmente se há buscado, e é interessante isso, porque quando nós tratamos isso em aconselhamento bíblico, normalmente as pessoas elas querem mudar por substituição. O que é substituição? Né? O Tripp e o Lane também falam a respeito disso no livro deles, Como Pessoas Mudam, que normalmente nós mudamos por substituir coisas na nossa vida. Ou seja, nós não completamos aquele processo descrito em Efésios capítulo 4, que é o despojamento e o revestimento. Então, pessoas não conseguem mudar, pessoas vivem por anos no mesmo pecado, no mesmo estilo de vida, na mesma forma de vivência, seja o marido, a esposa, seja o filho, seja o cristão, enfim. Não sei se você pode identificar aí, claro que não olhando para o pecado do outro nesse sentido, né, de não contemplar o próprio coração, mas há pessoas difíceis, há pessoas que você pensa assim, mas nunca muda. Inclusive nós. Quantas vezes, né, nós pecamos e falamos assim, Senhor, pecamos de novo no mesmo pecado, da mesma forma, do mesmo jeito, e aí a gente então tem essa ideia de, vou continuar nesse pecado. E hoje se vive muito assim, por quê? Não se faz o processo completo entre despojamento e revestimento. Então, por exemplo, Edson, nós temos em Efésios capítulo 4, que diz assim, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Quer dizer,
deixar de mentir é bom, deve ser feito, mas a ênfase cristã é além, eu vou falar a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e do seu trabalho, ajude outras pessoas. Então o que você tem aqui? Um processo completo, onde eu me despojo do meu pecado, para que eu possa então me revestir da palavra de Deus. E essas substituições, o que é uma substituição? Eu não deixo completamente de fazer aquilo, mas eu vou tentando fazer. É como se você pensasse assim, eu tenho um vício, e para deixar o vício, eu vou ter um outro hábito, um outro vício, né? E é interessante que o Lane e o Tripp, eles colocam uma lista de substituições que nós estamos acostumados a fazer, e eu confesso para você, Edson, que quando eu li essa lista, eu fiquei... Inclusive, é interessante, porque inclusive, o Tripp e o Lane, eles dão um exemplo de um cara chamado Tiago. É para cutucar ainda mais, Exatamente. né? E é interessante que ele fala do Tiago, né? E quando eu li, eu falei, não é possível, acho que esse cara traduziu esse texto aqui. Né? Ele estava observando a sua vida. Enfim, aí ele colocou assim, o Tiago, ele é dedicado, ele dá aula na escola dominical e tudo mais, e tem uma frase que mexeu muito comigo, que ele diz assim, mas o mundo do Tiago nunca se encontra com o mundo de Deus. Uau, isso é pesado. É pesado. Por que pesado? Porque você tem um Tiago ali sendo descrito pelo Lane e pelo Tripp, dizendo, olha, o Tiago, ele é dedicado à EBD, ele dá aula, ele é um crente fiel, ele está, inclusive ali o Tripp coloca assim, o Tiago, ele gosta de participar de coisas missionárias, mas o mundo de Deus e de Tiago nunca se encontram. E isso eu fiquei pensando exatamente em como nós vivemos aqui. Quer dizer, quando que, né, você que está assistindo, tanto pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, e a pergunta que eu me fiz, quando eu li isso, eu quero reproduzir também, é muito simples, mas é bem reflexiva, o meu mundo está se encontrando com o mundo de Deus? Eu estou me encontrando com o Senhor? Quer dizer, por que eu estou fazendo? E, obviamente, ao ler essa frase, ao ler esse texto, um dos textos bíblicos que veio na minha mente é Apocalipse, e não de Éfeso, a outra igreja, aonde o Senhor está do lado de fora, Apocalipse 3:10, né, 3:20 na verdade, o Senhor está fora batendo, querendo entrar. E essa chamada não é para não cristãos, é para cristãos daquela igreja. O Senhor está dizendo, olha, eu quero entrar, eu quero participar com vocês. E essa lista aqui, ele coloca, por exemplo, o formalismo, que é exatamente o que o Tiago faz. O Tiago, ele vive a formalidade religiosa, ele vai à igreja, ele é muito formal, mas o mundo de Deus e o mundo de Tiago nunca se encontram. Tiago, então, é um legalista. Ainda não chega a ser um legalista, porque a lista do Lane e do Tripp vai chegar um momento que vai falar sobre aquele legalismo, que é, na verdade, o segundo. Então, o Tiago, ele participa de coisas missionárias, mas ele não está fazendo propriamente para o Senhor. Ele faz por formalidade. Ele precisa fazer aquilo. Aí depois, o segundo item da lista que o Lane e o Tripp colocam é exatamente o legalista. Então, quem é o legalista? O legalista é o cara que é bom em cumprir regras. Então, o da formalidade, ele faz coisas, ele está ali, ele é formal, ele chega no horário, ele participa, ele se envolve, mas ele não tem mudança bíblica. Ele não tem mudança efetiva no seu coração. O Lane e o Tripp colocam agora o legalista. Quem é o legalista? Aquele que gosta de cumprir regras. Aquele que vive por regras, né? Ou seja, e ele impõe regras tanto para ele quanto para outras pessoas, né? Para as pessoas que também estão vivendo, porque ele precisa, né, de alguma forma ser aceito por Deus, e essa aceitação vem por meio do cumprimento, né? E isso é interessante. Outra coisa que o Lane coloca aqui, né, e o Tripp também, é o misticismo, que é aquele de experiência emocional. E é interessante esse, porque aquela pessoa que chora, né, que canta e levanta suas mãos e louva a Deus, mas é um momento. Ela sai no trabalho, ela não é um exemplo no seu trabalho, em casa, ela convive com pecados escondidos e escravizadores. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguém que vive emocionalmente, que é alguém que não tem aquela ideia, né, da piedade
e do conhecimento. Nós temos também aquela pessoa que é ativista, né, que se assemelha muito a Tiago, né, assemelha muito àquele que é formal, né. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela se envolve, ela trabalha, ela dá ali o seu tempo para o Senhor, e você pega a agenda dela, a agenda é lotada, mas ela não tem tempo para Deus. É complexo isso, não é? É difícil de entender até, né? É difícil de entender a natureza e a profundidade do coração do homem. Por isso que Hebreus capítulo 5 diz que somente a palavra de Deus pode revelar exatamente a intenção do coração do homem. Porque se você olha para qualquer pessoa dessa lista, se você que está participando aí, assistindo, né, tanto nas duas plataformas quanto aqui no YouTube, no Instagram, se você enxerga pessoas assim, você pensa, não, são pessoas fiéis, né? São pessoas que estão vivendo com o Senhor e de repente elas estão fazendo coisas para a sua própria vida. E ele também fala sobre aquele que é o biblicista. Qual que é o biblicista? O perito em Bíblia. Então ele é perito na Bíblia, mas a vida dele não se encaixa com essa Bíblia. A vida dele não mostra a palavra de Deus. Tem algo desconecto, né, entre a vida cristã e a vida pessoal. Exatamente, é aquele cara que sabe muito de Bíblia, é aquela pessoa que sabe muito da palavra de Deus, mas é aquela pessoa que não vive a intensidade desse relacionamento. E o último da lista é aquele cara que é psicologizado, né? Então tudo para ele é psicologia, tudo para ele é trauma, tudo para ele é questões envolvidas com autoestima, tudo para ele é o que ele viveu no passado, tudo para ele é pessoas que são culpadas pelo tipo de vida que ele vive, ou seja, aquela pessoa da autoajuda. Então ela precisa de autoajuda. Então é interessante que pessoas assim, elas normalmente vê outras mais como guru do que como parceiros, irmãos, quer dizer, ela precisa daquelas pessoas para chegar para ela e dizer assim, olha, vou te dar um ânimo. Aí a pessoa dá um ânimo e de repente ela vai e ela vive a vida dela, e aí na terça-feira ela faz alguma coisa, ela precisa então dessa ajuda ou dessa autoajuda. Então existe esse tipo de pessoa e essas características que você falou, que traz então a ideia de que cristãos têm buscado mudança de uma forma equivocada. E é interessante que quando a gente chega na área de aconselhamento bíblico, às vezes as tarefas que nós passamos, elas se tornam para muitas pessoas ídolos também, quer dizer, de cumprimento de tarefas, sem entender a conexão entre a mudança de mente, mudança de comportamento, a mudança da vida, para que elas possam então, né, fazer a vontade de Deus e viver para o Senhor. Então a gente percebe aqui que há aquela lacuna que inclusive o Tripp e o Lane coloca entre a vida piedosa e o conhecimento. Então nós temos muitas pessoas hoje afirmando sua fé em Cristo, e eu acredito piamente que elas são salvas, né? Que elas têm convicção da sua salvação, mas que elas não experimentaram viver piedosamente no Senhor. Qual é a perspectiva correta que o cristão deve ter do Evangelho? Ok, que também é um problema hoje, né? O que é o Evangelho? Se eu perguntar para você que está nos assistindo aqui, o que é o Evangelho? Ou para você que está aqui no Instagram, o que é o Evangelho? Né? É claro que talvez em uma frase, uma oração, a gente consiga definir o que é o Evangelho. Mas o que é o Evangelho na minha vida? O que é o Evangelho para mim? O que eu estou fazendo hoje para ser mudado, para ser transformado, para ser, digamos assim, provocado por esse Evangelho? E o Evangelho, nós temos que começar a pensar, a ver, né, qual que é a perspectiva correta do Evangelho de Cristo. Primeiro, Edson, é entender a extensão e a gravidade do pecado. Porque nesse processo de mudança, de piedade, de conhecimento, quando eu entro, né, nesse caminho de conhecer a Deus, eu também sou apresentado para mim mesmo. E essa apresentação não é mais baseado, eu sou tão bom, ou eu sou melhor, ou eu sou pior que o Edson. E eu sou apresentado para mim mesmo, não no sentido de, tá vendo, aquele cara é pior do que eu, ou, eu estou tentando, eu estou, né, eu sempre brinco, né, crente não tenta, quem tenta é o diabo. Ele sempre brinca. E é interessante, né, por que isso é interessante? Porque quando eu conheço, e o Evangelho me mostra a gravidade desse pecado, ou seja, eu aprendo que Cristo morreu por mim, não porque eu sou especial. Longe disso. Longe disso. Cristo morreu por mim porque eu sou um miserável pecador e eu preciso de arrependimento.
eu preciso me arrepender diante do Senhor, e não há exatamente o princípio de um relacionamento verdadeiro com o Senhor para mudança, inclusive se não houver arrependimento de pecado. Eu lembro muito bem de Davi, né, quando Davi pecou com Batseba, ele achava que ele estava certo, ele queria esconder, inclusive fez tudo para esconder o seu pecado, e aí então Deus manda Natã para confrontá-lo ali, e ele fala, pequei, e aí então ele faz, né, uma confissão, um arrependimento no Salmo de número 51, que foi fantástico aquilo, né, fantástico aqui, né, Salmo 32, enfim. E aí então o Evangelho nos mostra a gravidade e a extensão do pecado. E quando eu penso na extensão do pecado, Edson, eu penso naquilo que é o mais profundo possível. Quer dizer, coisa que nós falamos, que nós pensamos, que a gente pensa assim, isso não tem nada a ver. O pecado, o Evangelho nos mostra que o pecado, ele foi numa profundidade tão imensa no nosso coração e nas nossas motivações, que somente Cristo é suficiente, a sua palavra, o Espírito de Deus, para mudar esse coração. Uma outra perspectiva correta que nós temos que ter do Evangelho é a centralidade. E é interessante isso porque o cristão define pecado, né? Nós definimos pecado normalmente por comportamento, né? Não é verdade? Então você olha uma criança, você vê uma criança fazendo bagunça, aí você fala assim, aquela criança é bagunceira, e você lista ali o pecado. Quando nós vemos alguém irado, a gente pensa, não, então normalmente nós definimos pecado a partir do comportamento, e aí o que a gente faz? Aquela ideia de substituir. Então, se eu grito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esforço para não gritar mais. Quer dizer, eu só vejo o pecado a nível de comportamento, que é inclusive o que muitas filosofias de aconselhamento fazem hoje, por isso que não tem uma mudança efetiva na vida das pessoas. É só uma mudança exterior, interior continua podre da mesma maneira. Exatamente, é aquela mudança superficial, onde eu mudo naquele momento, mas na verdade o meu coração não foi mudado, o meu coração não foi transformado. E é interessante que quando nós vemos na palavra de Deus, o Senhor, por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 1, é um texto que eu sempre cito nos meus aconselhamentos, por que tem guerras, contendas entre vós? Por causa da concupiscência, do desejo do seu coração, seu pecado, a concupiscência da carne. Então, o que eu faço é muito mais a minha prática exterior, mas é exatamente a motivação do meu coração. E quando o Evangelho é apresentado, quando nós temos uma expectativa correta do Evangelho, o Evangelho não só diz para mim, Tiago, você teve uma atitude pecaminosa, o Evangelho me mostra por que eu fiz aquilo. E a resposta, normalmente geral, que nós damos é, porque eu sou pecador. Ok, isso é realmente verdade. Mas o que eu quero tanto que eu estou disposto a gritar, a pecar, a fazer algo que desonre minha esposa, meus filhos e tudo mais, para que eu consiga aquilo? Uma outra expectativa é dos benefícios presentes de Cristo Jesus. Então, hoje eu tenho benefícios do Senhor. O primeiro benefício é a própria esperança de saber que eu posso ser mudado. Então, nós temos ali em Efésios capítulo 2, que Paulo diz assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e de repente aquele versículo dobradiça que fala, mas Deus, quer dizer, esse mais Deus muda toda a história, né? É o que Paulo faz em Efésios, ele desce na profundidade da pecaminosidade do homem, para exaltar ali, né, o John Stott coloca isso, para exaltar exatamente a obra de Deus e a grandeza em Cristo Jesus. Então, a expectativa correta do Evangelho é, Cristo tem respostas para mim hoje, agora. Quer dizer, eu posso ser, e sou, né, pecador, e estar vivendo de uma forma que desonra a Deus, mas existe esperança para que eu possa mudar, para que eu possa ser transformado, para que eu possa ser confrontado pela palavra de Deus. A outra expectativa do Evangelho é que Deus me chama para um crescimento. Eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar parado no mesmo lugar, que é a doutrina da santificação progressiva, da santificação pessoal. Então, a vontade de Deus para a minha vida é que eu cresça, e Ele me deu um alvo de crescimento. Romanos capítulo 8, por exemplo, diz que Deus me chamou, me predestinou para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então, eu tenho um alvo a alcançar, o meu alvo é muito mais do que ter bens aqui neste mundo, o meu alvo é muito mais do que ser academicamente preparado. Eu sei que o meu alvo maior é ser como Cristo, e essas coisas podem contribuir como meio de graça comum da parte do meu Deus, para que Ele mude, transforme meu coração,
mas o meu alvo de vida é viver e é estar com o Senhor. E é se tornar como Cristo, ter a estatura de Cristo. Então, a centralidade do Evangelho me leva a entender que Deus me fez um chamado para o crescimento. Isso mostra que Ele me salvou hoje, para que eu pudesse viver para Ele hoje, com expectativas escatológicas, mas que eu me santifique no momento, no presente, né, no tempo que se chama hoje. E a última expectativa, né, que nós devemos ter, a perspectiva correta com relação ao Evangelho, é um estilo de vida de arrependimento e fé. E aí, nós podemos pensar exatamente qual foi o último momento da nossa vida que um pecado nos machucou tanto a ponto de dizer: eu ofendi o meu Deus, eu ofendi aquele que deu a vida por mim. Então, normalmente, nós nos sentimos muito mais ofendidos do que ofensores, né? O ofensor, principalmente quando pessoas pecam contra nós. É o senso de autojustiça, né? Exatamente. E isso atrapalha, porque quando pessoas pecam contra mim, eu quero que seja justo e quero que haja justiça, mas quando eu peco contra Deus, enfim, todos somos pecadores, é assim mesmo, então vamos levando assim. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, e justiça, né, para o outro. E é interessante isso, porque quando eu penso nessa expectativa de um estilo de vida, eu devo viver constantemente avaliando meu coração. Quer dizer, quando que eu preciso me arrepender? Em todos os dias, em todo o tempo. Porque não há um momento na história de vida, apesar de que eu não deva me conformar a isso, eu peco contra o Senhor, eu peco contra pessoas que eu amo, peco contra a igreja, peco contra o Senhor, a minha esposa, meus filhos, enfim, meus amigos, meus irmãos. Então, eu tenho que ter um estilo. E essa ideia, quando eu paro para pensar em estilo de arrependimento e fé, me vem uma palavra na minha cabeça: ser irrepreensível. Sabe aquela pessoa que está constantemente se autoavaliando, não a partir do outro, mas a partir das Escrituras, e essa autoavaliação me faz pensar exatamente em quanto eu devo me arrepender, em quanto eu devo compreender que eu sou pecador e sou falho. Então, basicamente, a expectativa correta do Evangelho que nós devemos ter é exatamente essa. Ok. Eu estava dando uma olhadinha no chat, não há perguntas, não há dúvidas, mas se você quiser deixar o seu comentário e compartilhar conosco, será uma bênção. Eu não tenho acesso ao Instagram pessoal do pastor aqui agora. Se você fez uma pergunta... Não vou conseguir te responder. Eu sinto muito, mas eu não vou conseguir responder agora. Tá? Eu vou pedir para o pastor fazer uma indicação de um livro. Ok. Além... Semana que vem eu vou trazer... Semana que vem não, no outro programa que a gente cada tiver, 15 dias. Exatamente. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse Nada Além das Escrituras, né? O Aconselhamento e a Palavra de Deus, da editora Nutra, que é do Ed Hindson e do Howard Eric, tá? Então, não sei se você vai conseguir ver, depois a gente pode deixar na descrição, tá? Aqui também, para o pessoal do Instagram. É uma leitura muito importante, eu acho que está ligado com aquilo que nós falamos de suficiência das Escrituras. Isso é muito importante, que você entenda, que você compreenda a base dessa mudança, e esse programa é exatamente para isso, para provocar você, no sentido de provocar reflexões, provocar a sua mente, o seu coração, para fazer uma autoavaliação no quanto você está vivendo, e inclusive na lista que nós demos aqui de tipo de pessoas que buscam mudança, que fazem substituições e não mudança. Então, leia este livro para que você tenha uma base sólida a respeito do que é exatamente a vida cristã baseada na suficiência da palavra de Deus, e se maravilhar de entender que as Escrituras têm todas as respostas para nós. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos, você que nos acompanha tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube, tanto pelo Instagram do pastor. Nosso próximo programa é dia 28/8, então a cada 2 semanas a gente tem esse programa Conhecimento e Piedade. Tá? Próximo tema do próximo programa é como pessoas mudam. Então é um tema relacionado um pouquinho do que a gente falou hoje, mas o pastor vai falar um pouco mais profundamente a respeito do próximo tema, né?
Eu vou deixar o pastor falar aqui um pouquinho. Sim, é interessante que a gente preparou uma grade para vocês que seja progressiva. Quer dizer, nós falamos sobre relação entre conhecimento e piedade. Nós vamos falar como pessoas mudam, porque a gente falou como não deve ser feito. Exato. E agora a gente vai dizer como pessoas mudam, quer dizer, como que nós podemos trazer esse ensinamento de prática de vida cristã, enfim. Então, o próximo programa nós vamos falar como pessoas mudam, esse é o tema. A gente vai falar da avaliação do coração e tudo mais. E a partir disso, então, entraremos em assuntos específicos, como finanças, como pornografia, como ansiedade, como assim, tantos outros nessa lista aí que vai nos trazer reflexões, porque você já vai ter uma base, quer dizer, você sabe o que é piedade, o que é conhecimento, como se relacionam, e ao mesmo tempo, você então também terá como que pode ser praticado, inclusive na sua própria vida. Vou trazer aqui também assuntos de aconselhamento bíblico, né? Inclusive, talvez aí até uns estudos de caso, para que a gente possa ajudar e planejar a nossa mudança bíblica, que isso é importante. Obrigado para você que nos acompanha, obrigado pela sua participação, obrigado, pastor, pelo tempo, pelo compartilhar conosco um pouco das Escrituras. Eu que agradeço, Edson, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu fico muito grato de termos acesso a tudo isso e poder levar a palavra de Deus, tanto para a nossa vida, porque nós somos os mais impactados, confrontados primeiramente, Com né? certeza. Para que também possamos levar o conhecimento de Deus para a vida de outras pessoas. Agradeço pela participação de vocês. Ficamos aqui até o próximo programa. Boa noite.